Humanity, auf Wiedersehen, it's time to say goodbye. The party's over as the laughter dies. An angel cries, humanity. It's au revoir to your insanity. You sold your soul to feed your vanity, your fantasies and lies. You're a drop in the rain, just a number, not a name. And you don't see it, you don't believe it. At the end of the day, No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Nós vamos ler hoje o Salmo 150. O Salmo 150, que tem 6 versículos. Diz o Salmo: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufo e a flauta, louvai-o com o instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Salmo 150. vai chover. Queridos irmãos, queridos ouvintes, queridos amigos do programa Poder da Palavra, nós sabemos que a música está muito em evidência no nosso mundo. A música é globalizada, você consegue ouvir músicas de todos os ritmos e de praticamente todas as línguas, né, possíveis. Você encontra na internet músicas da região lá das Arábias, né? Músicas italianas, inglesas, japonesas, chinesas, enfim, brasileiras. Ritmos e idiomas que se multiplicam e que são audíveis e acessíveis a todas as pessoas. Pessoas são realmente alcançadas pela música com uma facilidade muito grande. E nós também sabemos que a música, ela está dentro das igrejas, como esse salmo que a gente leu, né, onde nós somos convidados a exaltar o Senhor com os instrumentos, né, com os instrumentos que temos. Mas a música, meu irmão, assim como nós estamos dizendo que ela é uma linguagem, uma forma de comunicar, a música ela significa um meio de comunicação. A música tem esse poder de levar uma mensagem. A música tem o poder de alterar, de mudar o rumo. A música ela tem o poder de influenciar as pessoas. Olha que interessante e que ferramenta que bem usada dentro das denominações, dos segmentos cristãos, bem usada de maneira correta, honesta, não é? Até onde a música pode ajudar as pessoas a se despertar para essa indescritível graça chamada Jesus Cristo. Por quê? Porque ela é um meio de comunicar alguma coisa.
Nós já falamos da música aqui, né, em pregações e tudo mais. Mais uma vez nós vemos, nós, através desse programa e nessa reflexão mais curta hoje, falar mais uma vez para você que gosta de música, para você que é ministro de louvor, para você que toca dentro das igrejas, dentro dos trabalhos, a importância de conhecer de que forma usar essa ferramenta para atrair as pessoas para o Senhor. Essa ferramenta usada de maneira errada, ela atrai as pessoas para as outras pessoas. E nós podemos explicar isso, exemplificar isso, porque o nosso mundo é um mundo de muitos ídolos. As pessoas têm ídolos, cantores. Existem ídolos de tudo quanto é jeito, mas como a gente está falando de música, você sabe, os fãs-clubes, as pessoas que já não podem, né, os artistas e cantores que já não podem nem andar sozinhos pelas ruas, tem que ter segurança, tem que sair com disfarce, porque são verdadeiros deuses para muitas pessoas. Pessoas fazem loucuras por causa de cantores. Mas isso no mundo, a gente não é que a gente releva, a gente entende. Não tem a graça de Cristo. Não trabalha para o Senhor. O que pode acontecer é justamente isso. Uma busca do artista para se endeusar. Não sei se são todos, não posso dizer isso, não posso falar por ele. Mas muitos usam da sua imagem, do marketing, justamente para isso. Para vender a sua imagem. E os fãs, de tão fanáticos que são, veja que a palavra fanático vem de fã, né? São fanáticos, eles deixam de viver a própria vida para viver a vida daquele ídolo. A roupa, o corte de cabelo, o jeito de falar, enfim, né? E isso acontece em shows onde o artista ele tem que selecionar alguns fãs, mas todos querem vê-lo, querem tocá-lo, tirar fotos, né? E houve um absurdo no Brasil um tempo atrás, que uma cantora, ainda bem jovem, que veio fazer um show aqui, e para tirar foto ela cobravam uma taxa até alta, para tirar simplesmente uma foto, né? Porque são ídolos e sabem muito bem o que é isso. Então, a gente explicando de uma forma secular, a gente entende, busca entender que não trabalham para o Senhor, não servem o Senhor, não estão ali por causa do reino. Agora, quando isso entra para dentro do campo cristão, aí a gente fica assustado, mas tem acontecido as mesmas coisas. Os eventos de músicas, muitas das vezes em shows, são realmente, as letras falam de Deus, não é? Usa-se a Bíblia, mas não acontece nestes shows conversão, porque são shows para as pessoas dançarem, para gritarem, para extravasarem, para pularem, para sair do chão. E na verdade aquilo ali não é um culto, né? É um show que muitas das vezes tem as mesmas características de um show secular. Isso já não é legal. E também esses cantores que deveriam ser ministros de louvor, mas se tornaram cantores, astro da música gospel, começam a ter também essa mesma síndrome, não pode mais andar sozinho, tem que ter segurança, os seus cachês são altíssimos. Eu não discordo de que tem que haver, e se eles vivem disso, tem que haver um respaldo, e o show, CDs e tudo mais, vai dar isso. Agora, se enriquecer atrás disso é questionável, sim. É questionável uma taxa muito alta para fazer um show evangelístico. É muito questionável isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa saber que as músicas, elas tocam as emoções das pessoas. E a pessoa não pode se converter a Deus por causa do seu emocional, né? Ela não pode simplesmente porque uma melodia é triste, a melodia leva a uma reflexão triste, de lembrar do passado, de lembrar das suas fraquezas, de lembrar das suas perdas, e as pessoas ficam emocionadas e choram, né? E muitos interpretam como o chorar, simplesmente o chorar é a presença de Deus,
quando muitas das vezes são as emoções que estão sendo tocadas, mas o pecado não está sendo arrancado, a vida não está sendo transformada. Então, acabando aquele show, as emoções vão ser equilibradas, e aí o fruto não se evidencia, não há conversão, não há mudança, então não foi operar de Deus. A gente precisa tomar cuidado com essas manifestações e se confundir, dizendo que a presença de Deus e que a pessoa está cheia do Senhor. Né? O que convence, meu querido, não é a música, mesmo que a letra seja cristã, isso tudo pode ajudar, isso tudo pode favorecer, mas sabe que funciona? É uma palavra clara, que a pessoa entenda que o pecado precisa ser renunciado, precisa ser confessado, e a adesão ao senhorio de Jesus Cristo precisa ser sólida, consciente, entendeu? E essa postura de renúncia e de mudança de vida, ela precisa acontecer na nossa vida, né? Claro, Deus já nos convenceu então, Deus já morreu na cruz e já nos perdoou, então é necessário que nós, no que diz respeito à santificação e não à salvação, no que diz respeito a santificar, ou seja, renunciar às coisas erradas, a gente precisa agir, a gente precisa lutar contra as nossas fraquezas, você entendeu? Precisa ter uma mudança de comportamento. Então a conversão se dá nisto, não no lado emocional. Claro, o lado emocional, consequentemente, vai ser tocado, porque nós somos pessoas emotivas, nós temos sentimentos, ok? Isso precisa ficar muito claro, porque há uma confusão aí, músicas que tocam emocional, são feitas para tocar emocional, e o que acontece? As pessoas acham que foi Deus, né? Na verdade não foi. Então, e as músicas, elas precisam, num caráter primário, prioritário, elas precisam ter conteúdo bíblico para evangelizar. A música não foi feita primeiramente para dançar. Quando se diz respeito a servir o reino, ela foi feita para evangelizar. Ela pode ter um ritmo um pouco mais dançante, tudo bem, mas elas precisam ter um conteúdo bíblico que tenha respaldo bíblico, não é porque fala de Jesus, porque fala de morte e ressurreição, que já está certo, às vezes fala de tudo isso, mas é um hino meramente, uma música meramente de ajuda, de autoajuda, que não fala que o pecado nos leva para o inferno, que não fala que dentro do seu conteúdo a gente não consegue perceber que está falando que Cristo é o Salvador, que é necessário que a pessoa o aceite como o único e suficiente Salvador. Então esses quesitos não pode faltar dentro de uma música cristã. Mesmo no louvor, precisa se perceber a intenção na música de que nós estamos declarando que Cristo Jesus é o nosso Salvador, que Ele nos salvou. Ela precisa ser feita para anunciar a boa nova. A música está intensamente ligada à memória, meus irmãos. Tanto é que se você ouvir aquela trilha sonora do Titanic, desse filme tão famoso aí de décadas passadas, se você que assistiu o filme, que o tempo inteiro, as 2 horas e tantos de filme, aquela música ela fica praticamente sendo o fundo musical daquele filme. Então, você que já assistiu o Titanic aí por 4, 5 vezes, né? Que tem pessoas que já assistiram, né? Quando se ouve aquela canção sendo tocada em alguma rádio, automaticamente ela lembra do filme. Então a música está ligada a isso. Então nós precisamos tomar cuidado com alguns arranjos que são tirados do meio secular, não é? Alguns cantores denominados cristãos não tem o trabalho de buscar o arranjo, pega o arranjo de uma música famosa secular e coloca uma letra cristã. Muitas pessoas cantam aquela música, mas lembram de alguma coisa do mundo que ela viveu naquela mesma melodia em uma outra situação. A gente precisa ficar a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso, né? Porque a música nos faz voltar ao passado, lembrar coisas do passado, né? É óbvio que existe hoje, meus irmãos, eu não tenho nenhum receio de falar, mas para você que está na igreja e você se preocupa com alguns detalhes, existem músicas seculares que têm mais conteúdo do que muitas músicas, entre aspas, chamadas de músicas cristãs.
Existem algumas músicas cristãs que não falam nada de Cristo. Fala da pessoa humana, fala da vitória humana, fala que o seu inimigo é o seu amigo, que Deus vai te dar vitória e você vai esfregar na cara do seu amigo, não é? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, né, vai te aplaudir, não vai te aplaudir nada. E quem te viu passar na prova e não te ajudou, todo mundo tem prova. E se a pessoa, por aventura, não ajudou, isso não significa que quando você superar aquela prova, aquela pessoa vai ter que te aplaudir. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí é uma coisa totalmente fora do contexto bíblico e não é hino e não exalta a Deus, muito pelo contrário. É uma perca de tempo ouvir esse tipo de música, né? Que sua vitória tem sabor de mel. Pergunta para os mártires que morreram na cruz lá se a vitória tinha sabor de mel. Vitória essa tinha dor, né? Tinha cruz. Então, essas interpretações erradas que a gente precisa tomar cuidado. Outra coisa que a gente precisa perceber é que a música é uma forma de oração. A música é uma forma de expressar nossa oração também. Então existem realmente músicas tocadas na igreja e bem tocadas também, né? Tem gente que não tem um ministério para cantar e quer cantar, insiste em cantar. Então é bom que alguém que entenda de música também tenha essa sensibilidade de dizer para a pessoa, olha, você não tem chamado, meu querido, minha querida, né? Com muito amor, mas isso precisa ser, porque há muitas pessoas que querem, mas não foram chamadas para isso. Mas uma canção bem cantada, as vozes bem trabalhadas, como isso favorece a oração, quando a letra realmente nos leva à oração. Então isso é importante, né? É importante saber, é isso que a gente disse no início dessa reflexão. É importante a gente entender um pouco, saber que é uma ferramenta poderosíssima dentro das igrejas, mas que usada de forma equivocada, também traz uma consequência equivocada para a nossa vida. E por último, nessa pequena reflexão, a música, meu querido, ela é um meio, ela não é um fim. A música nunca vai estar acima da palavra, nem mesmo na mesma autoridade da palavra. A palavra, ela é sempre palavra, com música ou sem música. Pode ser que um dia você vá em algum lugar, alguma reunião de oração, né? E não tem ali um músico, não tenha pessoas que cantem, então não vai acontecer a graça de Deus? Vai, se a palavra for ministrada da maneira correta, ela tem o poder, ela é suficiente por si só. A música, ela é importante, mas uma reunião de oração sem música tem o mesmo poder, a mesma eficácia de que com a música. Jamais a música vai ocupar, em nível de autoridade, suficiência, a mesma autoridade da palavra de Deus. Deus não falou, vá, cante lá um hino e pregue a palavra, porque se você não cantar, não vai acontecer. Não. Ele falou, ide e anunciai, né? Ide e anunciai. As ferramentas que nós usamos, né? E as igrejas hoje elas usam, né? Exploram ao máximo. Nós temos dentro dos templos a música, temos até danças, né? Temos teatros, temos áudio, temos vídeos, né? Então a gente tem um aparato muito grande, tem os próprios instrumentos, né? E algumas igrejas tem pouco, tem uma guitarra, uma bateria, outros já tem o baixo, já tem guitarra, tem teclado, né? Tem instrumento de percussão. Então tem ministérios inteiros com pessoas estudadas, né? Então, claro, fica muito mais bonito e favorece, claro que favorece, enriquece a oração, mas jamais qualquer ferramenta que pode enriquecer um trabalho missionário, um culto, uma oração, jamais essas ferramentas estarão na mesma autoridade e autenticidade da Bíblia, da palavra do Senhor. É bom que a gente fique bem atento quanto a isso. Portanto, meus queridos, vamos observar as músicas que nós ouvimos pensando ser músicas cristãs, só porque um cantor se diz gospel. Vamos observar conteúdo e ver se esse conteúdo tem respaldo bíblico. Caso contrário, pode ser uma boa música, uma autoajuda, mas jamais, até mesmo, jamais caberia dentro de um culto de adoração. Quantas canções que a gente vê por aí que não cabe dentro de um culto de adoração? Por quê? Não está exaltando a Deus. Muitas das vezes está exaltando o próprio homem. Que Deus te abençoe, meu querido, nessa reflexão.
e que nós possamos selecionar mais o que ouvimos. Para quem é ministro de música também, né? Prestar mais atenção no conteúdo bíblico das canções, para que a gente possa ser, primeiro, coerente, e segundo, saber usar as ferramentas que Deus colocou em nossas mãos. Que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém.